Segundo, o ouvinte raso ou o ouvinte superficial. Se encontra em Mateus 13, do verso 20 e 21. Mas eu irei ler apenas o 20, onde diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. O interessante aqui é que o solo a qual o semeador está semeando nessa parábola, isso é muito claro para os judeus que estavam ouvindo, é que esse solo, ele é rochoso, mas ele não tem uma rocha assim exposta e o semeador joga a semente em cima da rocha. Não. Ele não seria tolo de fazer isso, até porque mesmo ele sabia, e todos sabem que uma semente não penetra uma rocha. Isso aqui é um solo de 20 centímetros a 25 centímetros que aparece ou parece ser terra boa, mas abaixo de 20 ou 25 centímetros da superfície é rocha. Portanto, não tem como a semente penetrar e criar raízes profundas. É o solo rochoso, é o solo superficial. O interessante é que esse coração, ou essas pessoas, de imediato, elas respondem com alegria até. Mas o interessante aqui é que por não ter raízes profundas, num lugar árido como era Israel, a Palestina ainda é, quando vinha o sol naquelas plantas, daquela semente, que estavam até bonitas, elas murchavam, porque não tinha raízes. Então, o que Jesus está descrevendo aqui é um grupo de pessoas que segue ele, que responde com alegria, com entusiasmo, que parecem que vão até a morte com Jesus, mas de repente elas morrem, elas abandonam Jesus. Elas são receptivas, elas demonstram interesse em Jesus, elas recebem a palavra com alegria, elas ficam entusiasmadas, de modo que as pessoas pensariam que esse tipo de pessoas iriam até o fim. E durante um tempo elas creem, mas não permanecem. E de fato a gente deve entender aqui que essas pessoas elas fazem uma confissão até pública, elas concordam mentalmente com aquilo que está sendo dito, elas choram, elas participam por um tempo do grupo, elas são empolgadas, no entanto, essa crença ela não se sustenta. Esse tipo de pessoa, ou esse tipo de solo, não é se vai falhar, mas é quando. E via de regra é rápido que essas pessoas elas desistem. Preste bem atenção. Todas as pessoas que se convertem, todas elas, mais cedo ou mais tarde, virão tribulações, virão perseguições, virão calamidades da vida. E mais cedo ou mais tarde, a fé de cada um do novo discípulo de Jesus será provada no dia a dia, seja por Deus, seja pelo diabo, seja pela vida. Será aprovada. E se não for uma fé profunda, com raízes fortes, mais cedo ou mais tarde, diante dessas coisas que o mundo tem, essas pessoas sucumbirão e abandonarão completamente a fé. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Tem pessoas que estão alegres, felizes, entusiasmadas, que parecem que vão vingar, mas elas irão desistir. Isso aqui há um exemplo claro em João, capítulo de número 6. João 6, a partir do versículo de número 66. Preste bem atenção. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aqui, João, um grupo de discípulos, um grupo de pessoas que estavam até próximo de Jesus, quando eles ouvem que Jesus, olha, vocês têm que comer a minha carne,
Vocês têm que beber o meu sangue. É óbvio que ali é um símbolo da sua morte naquela cruz e da nossa fé, da fé que eles tinham que ter naquilo que estava sendo feito por Jesus na cruz. Muitos olharam e disseram, duro é esse discurso. Quando vem as pressões, quando Jesus diz, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, muitas dessas pessoas que estão alegres, que estão entusiasmadas, elas vão retroceder, porque elas não têm raízes profundas. É isso que Jesus está dizendo. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que aqueles cuja fé é apenas temporária, ouvem o evangelho rápido e superficialmente e logo abandonam Jesus. Talvez essas pessoas tenham vindo para a igreja pelo motivo egoísta, pela cura, pelo milagre, por prosperidade que foram ou que foi oferecido a ela ou a elas, como nós estamos no tempo da teologia da prosperidade, que todo mundo vai enricar, ou no tempo da teologia coach, né? Aquela teologia motivacional que vai ficar rico, que vem isso e que vem aquilo, mas no fundo essas pessoas não têm raiz. Às vezes elas até vêm para a igreja, às vezes até elas participam de reuniões, às vezes elas até choram, às vezes elas são até participativas, alegres, mas não permanecem, porque não têm raízes. E eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui já vimos muitas pessoas assim. Pessoas que choraram na igreja, pessoas que evangelizavam, pessoas que eram entusiasmadas ali com a mensagem do evangelho, com a igreja. Você pensava que iria ser um pastor, um missionário, um diácono, um presbítero, alguém importante na igreja, que ocuparia alguma frente. Mas de repente, essas pessoas, quando se depararam com tribulações, com provações dadas por Deus, com tentações enviadas pelo inimigo, elas sucumbiram. E a resposta delas terem sucumbido está aqui. Elas não tinham raízes. E por isso sucumbiram. Quarto, ainda que dentro desse texto, que reflete em nós, devemos sondar bem o nosso coração e fazer um exame de consciência para sabermos se estamos nesse grupo de ouvintes rasos. Se somos emocionados e entusiasmados, ou coisa dessa natureza, mas não temos raízes. Eu queria que nós saíssemos dessa noite fazendo essa pergunta: será que nós não estamos nesse grupo? No grupo de que somos receptivos ao Evangelho, no grupo de que ouvimos o Evangelho, no grupo que demonstra algum entusiasmo com a igreja, com o povo de Deus, mas que no final das contas nós não temos raízes. Se nós identificarmos que somos esse tipo de solo, esse tipo de pessoas, eu quero chamar a todos aqui a crerem em Cristo, a se arrependerem dos seus pecados, porque a coisa é séria.